Vida longa e próspera, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para Windows Server League. Meu nome é Rafael Bernardi e vou estar demonstrando sobre o Cluster Aware Update, também chamado de atualização de cluster, atualização com suporte a cluster. Vou abrir aqui em português e vocês vão ver o que é. Isso é uma daquelas coisas que você fala assim, poxa, ainda bem que alguém inventou isso. Facilita demais a atualização do seu ambiente de cluster. Por que nós temos? Geralmente eu trabalho com cluster de máquinas virtuais ou cluster de aplicativos. E vários servidores rodam várias aplicações clusterizadas de máquinas virtuais, enfim, em geral. E quando você quer atualizar os servidores, o WSUS, o System Center, eles não entendem que as aplicações precisam migrar para outro servidor, para não parar, fazer o live migration e tal, e tal, e tal. Então, acaba que você sempre tem servidor que desliga, aplicação que para, sempre o processo de atualização é doloroso. Com essa maravilha da tecnologia que é o Cluster Aware Update, isso acabou, tá? O nome dele em português está aqui, ó, atualização com suporte a cluster. O nome em português é esse. Ótimo. O que isso faz? Isso faz que tem as atualizações que vai receber o teu cluster, tá? Vai receber nesse painelzinho. Você vai escolher a atualização e tal. E ele vai planejar. Por exemplo, vamos dizer que você tem um nó 1 com duas aplicações rodando. Tem a aplicação lá de teste, aplicação, homologação e teste. E o nó 2 não rodando nada. Quando o Cluster Aware Update for instalar a atualização no nó 1, ele vai migrar as aplicações para o nó 2, atualizar o nó 1, religar ele, ver se está ok, voltar com as aplicações para ele e vai lá e atualiza o segundo sozinho. Isso realmente é muito bom e muito prático, tá? Então vamos lá, vou conectar no meu cluster. Eu estou fazendo de uma máquina terceira para mostrar que dá para ser feito também de uma máquina terceira. Não precisa ser feito a partir de um nó do cluster, tá? Eu estou fazendo aqui desse aqui é o meu DC, estou conectando no meu cluster, ok? E vou apertar aqui, configurar opções de auto-atualização de cluster. Super explicativo. Olha, aqui você vai escolher o modo auto-atualização, ok? Ou remover completamente. Vou botar auto-atualização. Frequência. Bom, eu vou botar aqui diariamente, só para a gente poder exemplificar. Não tem muito mistério. Vou botar aqui, começando hoje. Que dia ele acha que é hoje? Essa hoje. Ele vai carregar as opções. Ok. Aqui tem algumas opções, ó. Pare depois, avise depois. Você aqui no início, quando você fizer no seu ambiente de teste, você não vai mexer em nenhuma configuração. Mas você poderia depois, por exemplo, olha, se der problema, faça nessa ordem. Se der problema em tantas vezes, poxa, avisa, dá o warning, ele vai fazer um registro no log de eventos. Ou então, você quer fazer a ordem dos nós. Okay? Enfim, essa parte mais avançada, como esse é um tutorial básico, não vou entrar em detalhes. Tá? E vou aplicar. E terminou. Você viu como é que é rápido, fácil de configurar? Agora você já pode usar o seu atualização de suporte a cluster. E esse painelzinho, para mim, é como se fosse um mini WSUS, tá? Porque aqui, eu vou clicar aqui em visualizar. Ele vai ter um plugin do Hotfix e tem um plugin de Windows Update. Não vou botar nenhum argumento, vou tirar a lista geral. Ele só vai dar as atualizações iniciais que ele já quer fazer, obviamente, e vai falar o nó. As atualizações que tem para ser feitas, o nó tem que ser feita. Obviamente, depois de atualizar essas atualizações, pode ser que tenha umas dependentes dessa, tá? Mas aí a gente vai atualizando, vai verificando, enfim.
E cada vez que você pode botar um argumento para você botar hotfix, update, service pack, enfim. E você pode apertar aqui. Antes de mandar a analisação, você pode ver que tem relatório, última execução, uma ferramenta bem completa. Eu aqui preparei um ambiente e mandei rodar as atualizações. Olha só. O que ele faz? Eu apertei só o iniciar aqui, mandei rodar. Ele está fazendo as atualizações, está baixando. Tá? Vai baixar todas as atualizações. Ele vai verificar o que está rodando em serviço em cada cluster. Eu vou abrir aqui o console do cluster, para vocês poderem observar o cluster. WSL. Ó, então, host 1, host 2. E tem uma máquina virtual rodando no host 1. Okay? Tá baixando. Agora, o que ele vai fazer? Vai baixar, vai verificar qual é o nó livre para atualizar, vai instalar no nó livre, tá? Depois vai mover o serviço do nó 1 para o nó 2, vai atualizar o nó 1. Ele vai fazer isso automaticamente, tá? E você depois vai ter os relatórios de exatamente como ele fez, o que ele aconteceu. Aí você viu que eu tinha a opção de botar a ordem do cluster, mudar a ordem do cluster. Enfim, muito interessante você ter isso no seu cluster. E você vê que é simples de configurar e você não vai passar sempre aquele sufoco de migra aplicação para um lado, migra para o outro. Ele já faz isso sozinho para você. E após de baixar, ele vai entrar no modo de manutenção. Olha só. Ele jogou o host 1 em modo de manutenção. Aqui apareceu um pausezinho, tá vendo? A função que estava nele foi para o host do 002, sem problema algum. E o host, entrando em modo de manutenção, você pode fazer isso também. Colocar aqui, drenar a função, esvaziar a função, ou colocar ele em modo... Agora não dá para colocar em modo de manutenção, enquanto não já está, né? Você pode fazer isso também na mão, você pode pausar o serviço do cluster e colocar ele em modo de manutenção na mão. Só que quem fez isso foi o Cluster Aware Update, a atualização com suporte ao cluster. Então nós vimos aqui na prática a configuração. Eu estou usando uma máquina terceira, poderia usar Windows 8 com RSAT, por exemplo. E vimos a atualização, baixamos algumas atualizações, mandei instalar no cluster, e você vê que automaticamente ele migra as funções de um nó para outro na medida do necessário. Ele só vai voltar com o host, essa função para o host 1, quando o host 1 sair do modo de manutenção, quando ele colocar, e pronto. Entendeu? Então, essa função de atualização com suporte a cluster se mostrou prática, se mostrou eficiente, como vocês viram aí no tempo real, e tão simples de configurar, porque eu não vejo por que você não ter no seu ambiente. Tá? Espero que tenham gostado dessa minha demonstração. Daqui a pouco o host 1 vai sair de modo de manutenção, a função vai voltar para ele e tal. Só para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar por aqui, mas vocês viram como é simples fazer esse gerenciamento. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo da Windows Server League.